Ok. Então, boa noite. Estamos aqui na nossa live com parceria com a FIAP da Java Girls Jug, nossa comunidade das girls javeiras, e também a gente estuda Kotlin, a gente estuda algoritmo, a gente estuda vários temas, inclusive relacionado ao universo feminino, né? Coisas nossas. E também tem QA, tem de outras nichos também dentro da TI, não é só sobre programação, é focado nisso, mas a gente está aberto a todas as garotas, girls, podem entrar na comunidade. E essa nossa live especial sobre essa parceria, e também trazemos palestrantes hoje, algumas bem conhecidas, outras a gente está conhecendo agora, e vai ser muito legal. Então, boa noite, espero que vocês gostem. Vou passar o videozinho. Aí, esse foi o videozinho de introdução aí para dar uma vibe aqui da FIAP, muito legal. Só dando um pouco do nosso, vamos dizer, a organização, como vai ser a live hoje. Vai ter uma introdução, a gente vai ter a Camila Code falando da arquitetura de soluções, né? Ela é professora também, vai falar sobre os trabalhos dela, sobre a carreira dela também. A gente vai fazer uma pausa depois com os recadinhos, tanto da comunidade como da FIAP. Depois vem a Madu, né? Madu Marcondes, professora da FIAP também, líder aí, falando sobre a carreira de dev, a Tech Lead, que isso muito nos interessa também. E no final a gente vai ter um sorteio e quiz, tá? Fiquem aí, fiquem aí para a gente fazer essa diversão aí até o final. E depois os agradecimentos. É isso. Chama as amigas aí que não chamou ainda pra curtir aqui com a gente. Então, a primeira palestrante é a Camila. Você tá preparada, Camila? Sim, totalmente preparada. Vou compartilhar aqui minha tela. É só voltar aqui para a apresentação. Beleza. Rapidinho. Eu vou parar a minha apresentação e você apresenta. Boa. E aí? Vamos aqui. Belezinha, foi o Canva. Vou botar aqui em tela cheia, para vocês verem melhor. Combinar. Eu consigo ver vocês também. Meninas, boa noite. Obrigada aqui pela oportunidade. Vim falar aqui sobre arquitetura de soluções, né? Eu vou me apresentar ali no slide de apresentação, mas sou especialista em back-end e também estou me especializando cada vez mais em arquitetura de software, arquitetura de soluções. E aqui eu trouxe uma visão de como funciona no mundo real, né? Então a gente tem muito aquele by the book, né? Que faz desse jeito, funciona desse jeito, assim por diante. Mas a gente sabe que no mundo real a gente tem N outras coisas para se preocupar, que geralmente quando a gente tá falando ali de vamos projetar dentro do sprint, o que a gente tem que considerar é bem diferente. Então aqui é para trazer uma visão bem mundo real de como que tudo funciona de arquitetura, né? Me apresentando aqui, tá? Se a tela travar ou eu travar, vocês podem me avisando. E se tiverem dúvidas também, podem perguntar durante a palestra também, tá? Apesar de ter slide, pode ser um bate-papo. Inclusive vai ter dinâmica ali no final, então vocês podem participar da dinâmica ali, que eu espero que dê tempo. Bom, me apresentando, eu sou a Camila Santos, muito mais conhecida como Camila Code. Atualmente eu sou Staff Software Engineer na Acreditas, ou desenvolvedor especialista. Eu também sou CEO da Camila Code Treinamento em Tecnologia, que eu sou professora e mentora de programação. Sou GitHub Star, Microsoft MVP há 4 anos, sou coautora de 3 livros, estou escrevendo o 4º agora. E também sou pós-graduada em Arquitetura de Soluções pela FIAP, concluí ano passado, finalzinho do ano passado, a pós-graduação MBA da FIAP também.
Bom, agora falando sobre a parte de arquitetura de soluções, né? Uma coisa que eu vejo que muita gente negligencia quando a gente está ali na nossa carreira, né? Então, por mais que seja uma palestra de arquitetura, eu vou trazer muito essa veia de carreira, né? É que tem que ficar só na parte aí do código, né? Então a gente aqui, Java Girls, a gente fica muito ali no Java, no Kotlin, mas para de pensar em como um todo ali funciona. Então, sem saber arquitetura, a gente não cresce na carreira de back-end. Então, sem dúvidas, um skill que me ajudou muito a dar esse salto de pleno para sênior foi essa parte de arquitetura. Então, sem você saber arquitetura, saber boas práticas, componentes, você não consegue crescer, principalmente se você for ir para uma linha mais técnica, né? Então, eu já fui ali da linha de gestão, já fui tech lead por uns 2 anos, aí eu voltei para a linha técnica, vindo para a parte de especialista de novo. E aí, sem arquitetura, você não consegue se manter ali no papel de especialista. Tanto que em quase todas as entrevistas de sênior tem uma etapa dedicada somente para isso de arquitetura. Então, aqui também já dando uma visão de processos seletivos, né? Em quase toda entrevista de sênior, ou tem realmente um case técnico de system design, que é por isso que lá no final da palestra vai ter uma dinâmica sobre isso, ou a gente tem um bate-papo sobre arquitetura, né? Eu, pessoalmente, prefiro mais quando é um case ali prático, que eu acho que é mais fácil da gente explicar as coisas. Só que aí a gente fica muito nessa dúvida, né? O que a gente tem que se preocupar quando a gente fala de desenvolver sistemas e projetar arquiteturas, né? Então, quando a gente fala de desenvolver sistemas, a gente tem muito já solidificado essa parte de boas práticas, de usar as versões mais recentes, de clean arc, hexagonal, etc. Mas quando a gente fala de arquitetura, a gente para de se preocupar só com o código em si, só com o nosso projeto e começa a se preocupar em como aquele projeto existe dentro do ecossistema com outros projetos, como todos esses microserviços se conversam entre si e interagem entre si. Então, uma coisa que é básico, mas que muita gente às vezes não para pensar quando a gente fala de projetar arquiteturas, né, de arquitetura de soluções, é que a nossa aplicação ela precisa estar disponível. E o que ela significa estar disponível? A gente tem que confiar que ela vai estar funcionando, que ela vai estar ali pronta para ser utilizada. Então, a gente tem que considerar uma escolha de infraestrutura que ela não vai ter nenhum tipo de queda, não vai ficar indisponível, não vai ficar muito lenta, ela tem que estar ali disponível, pronta para ser utilizada quando precisar. Isso a gente aprende muito quando a gente conhece o requisito do nosso negócio, porque, por exemplo, pode ser que por algum motivo, algum acaso, você trabalhe num sistema, num projeto que você não precisa manter seu sistema 24/7 no ar. Sei lá, você trabalha em algum tipo de sistema que não tem esse requisito. Então, você pode garantir que ele vai estar disponível em horário comercial segunda a sexta. Você pode até economizar se você puder desligar a infra dele fora desse horário. Inclusive, a maioria das empresas fazem isso com o ambiente de homologação, né? Então, quando a galera não tá ali testando, desenvolvendo, derruba todo o ambiente de homologue, porque, né, acho que todo mundo já sabe que manter as coisas rodando na cloud não é de graça, né? Então, a gente precisa saber o quanto o nosso sistema tem que estar disponível e quando ele precisa estar disponível também, porque isso também implica em custos e decisões de arquitetura. Outro ponto é que o nosso sistema, né, e a nossa arquitetura como um todo, ela precisa ser confiável. E o que é uma arquitetura confiável, né? Um sistema confiável? Não é um sistema que você pode contar fofocas e ele não vai espalhar. Um sistema confiável é aquele que você sabe que ele vai estar ali disponível quando você precisar dele. Então, você pode mandar uma requisição que ele vai retornar no tempo correto, ele não vai ter uma latência enorme, ele não vai ter um cache te retornar um dado incorreto, ele precisa estar ali sempre disponível, como a gente já falou, e respondendo, agindo como é esperado. Então, ele tem que estar ali sempre apto a fazer a função dele. Até por isso já entra um outro ponto que muita gente não se preocupa quando a gente fala de arquitetura e até mesmo desenvolvimento, que é saber quem usa o seu sistema e como usa. Por quê? Para a gente tornar nosso sistema, nossa arquitetura como um todo confiável, a gente precisa saber quem usa, porque eu tenho que deixar meu sistema performático para 10 pessoas usarem, é totalmente diferente de um sistema ser performático para 1 milhão de pessoas usarem. Você saber se o sistema vai ser performático para nunca ter nenhum pico de acesso, é totalmente diferente você trabalhar em algum sistema que tenha pico de acesso e do nada ele vai para 1 milhão de requisições no momento ali X do dia, uma Black Friday todo dia praticamente. Então você tem que ter muito esse controle de quem usa, como usa, até para você saber de mudar contrato de API e também para você saber de recursos de infraestrutura também. Uma coisa que muita gente erra, inclusive eu já tive esse problema recentemente na empresa,
que foi de subir para produção com a mesma capacidade de infra que eu estava em staging, que eu acabei esquecendo ali de mudar a configuração. E aí, obviamente, quando foi para produção, era uma demanda muito maior, né? Aí o negócio deu uma leve capotada, né? Mas importância de feature flag, a gente viu logo cedo, não teve nenhum problema. Outra característica é que o nosso sistema precisa escalar. Então, quando a gente vai fazer ali a criação da nossa arquitetura de microserviços, uma vez que a gente já sabe quando que ela tem que estar disponível, para quem que vai usar e quanto que ela precisa ser confiável, a gente precisa saber como que ela vai ser escalável. E para isso a gente precisa pensar em algumas outras coisas antes. Então, qual vai ser o critério de escalabilidade? Porque, por exemplo, para quem usa Kubernetes, geralmente a gente configura ali o HPA, que é vai ter X número de requests, então eu vou escalar de 1 pod para 2, de 2 para 5, né? Que são ali o número de máquinas. Só que às vezes, por exemplo, você tem uma aplicação ou um ecossistema que as aplicações são consumer Kafka. Então, qual que é a lógica de você configurar que ele vai escalar por número de requisição HTTP? Ele não tem requisição HTTP, ele é um consumer Kafka. Então, talvez você tenha que escalar ali por alguma métrica específica do Kafka, você tem que escalar pelo lag ali de consumo, você tem que escalar pelo uso de memória, talvez. Então, você tem que saber quem vai usar, como que vai usar, quando que vai usar, para você conseguir configurar uma regra de escalabilidade e aí sim escalar o seu sistema. Vocês vão percebendo que tudo vai se interligando. Outro ponto é que o seu sistema, né, o seu código e a sua arquitetura como um todo, ela precisa ser fácil de arrumar, porque sim, ela vai quebrar. É uma coisa que é muito comum a gente ver a galera falando de arquitetura à prova de falhas, e assim, tem como você evitar muitas falhas, mas ainda assim você pode ter uma falha, porque pode ter falha até de alguma ferramenta, um provedor externo que você consome, que por X motivo vai acontecer alguma coisa e ficar indisponível. A forma que o seu sistema, a sua arquitetura como um todo, reage a formas externas também é uma boa prática de arquitetura de soluções. Você tem que pensar em como que você vai reagir a essa falha. Você vai só estourar um exception e ficar ali deitado em posição fetal, ou você vai, tipo, ter algum sistema de retry, jogar para uma DLQ, algo do tipo também. E quando a gente fala que é fácil de arrumar, a gente está falando de ter uma rastreabilidade boa. Então, às vezes, a pessoa constrói ali uma arquitetura de microserviços, né? Um ecossistema com vários microserviços e dá um erro. Você não consegue nem rastrear direito em qual dos microserviços que deu erro. Então, você tem que saber em qual microserviço deu erro, quando que deu erro, qual foi o erro, para aí sim você conseguir arrumar o erro de forma mais fácil possível. Outro ponto, o seu sistema precisa ser tolerante a falhas. Então, foi aquilo que eu falei. Por mais que a gente se proteja, geralmente na arquitetura de microserviços e numa empresa que trabalha com microserviços, você não vai lidar só com microserviços e aplicações que são do seu time. Então a gente tem que se prevenir das falhas dos outros. É tipo quando a gente fala que a gente faz terapia para lidar com gente que não faz terapia, basicamente. Então a gente tem que se prevenir que o sistema que eu consumo pode ficar fora do ar, que o Kafka que eu vou mandar mensagem pode ter algum problema. Então você tem que fazer, se blindar de todas as formas possíveis de que outras coisas que vão enviar para você, mandar um payload quebrado ou alguma coisa que você vai enviar informação vai dar algum problema, para aí sim você conseguir se restabelecer. E aí tem várias estratégias que não dá tempo de entrar aqui, de circuit breaker, né, de retry, de você trabalhar com fila ali, tem DLQ, e você vai lá e vê de alguma forma como é que você pega esses dados da DLQ para reprocessar e assim por diante. Outro ponto, né, que a gente tem muita dificuldade é quando a gente está ali, principalmente de pleno para sênior, para começar a parar de pensar só no código e começar a pensar em tudo isso. Então, muitas vezes a gente não tem esse tipo de desafio na empresa ou a gente nem para pensar. A gente está muito ali pensando em endpoint, em queries, em coisas menores, mas não consegue parar para olhar o todo, né? Não enxerga aonde que a sua aplicação está inserida dentro daquele mundo que a sua empresa ou até a sua squad resolve ali dentro daquele ecossistema de microserviços. Então, a primeira coisa é você ter um pensamento arquitetural, que é você conseguir parar de pensar em projetos e pensar em componentes. Então, é você tentar entender, tá, eu sou responsável pelo microserviço de pagamento em cartão, mas eu me comunico com o microserviço tal, que, sei lá, de fraude. E outro microserviço, outro contexto. Então, é você começar a pensar em cada caixinha, cada componente, como que ele lida com o banco de dados, como que ele se comunica com o outro, para realmente você ter aquela malha bem grande ali de microserviços. Então, quem já parou para estudar microserviços, com certeza já viu aquela clássica imagem da Netflix, né? Que é uma teia de aranha enorme. É isso.
E aí, quando a gente fala de pensamento arquitetural, a gente tem que enxergar aquela teia de aranha enorme de microserviços, mas também a gente tem que enxergar tudo que está por trás de cada microserviço. Então, a gente tem que começar a pensar em banco de dados, escalabilidade, segurança, monitoramento, comunicação síncrona e assíncrona, como que o microserviço conversa com o outro, domínios de negócio, principalmente, para saber criar bem esses microserviços e assim por diante. Amplitude técnica também é uma coisa que tanto para quem vai seguir a linha de ser arquiteta, né, que algumas empresas ainda têm o papel de arquiteto, ou tanto para quem realmente só quer se aprofundar nisso, que é uma skill essencial para crescer na carreira, a gente tem que saber não a fundo todas as soluções disponíveis. Então eu sou especialista Java, mas hoje em dia eu programo em Kotlin. Mas no meu time a gente tem TypeScript, a gente tem Node, a gente tem React, e eu não sou especialista nessas outras tecnologias, mas eu tenho uma amplitude técnica o suficiente para conseguir revisar um código, para fazer uma task ali que precise ali diariamente, de conseguir ajudar o time no pair programming, porque eu consegui ter uma amplitude técnica de saber um pouco de tudo. E essa amplitude técnica, ela também vem na parte de arquitetura. A gente não precisa saber a fundo todos os bancos de dados, como que eles funcionam. Mas você tem que saber, por exemplo, quando que você, como arquiteta, ou até como dev sênior especialista que tem esse papel de desenhar arquitetura, quando que você vai usar um banco relacional, não relacional, e ainda assim no não relacional, você vai usar um chave-valor, você vai usar um orientado a grafos, que aí são N opções ali de não relacional também. Isso entra até em qual que é a melhor cloud, qual que é a melhor regra de arquitetura. Então você tem que parar de, tipo, ficar muito ali, eu só vou falar de Java, e começar a pensar em tudo que envolve botar uma aplicação e várias aplicações, né? Realmente colocar tudo isso para funcionar em produção, tá? Outro ponto que muita gente também erra, né, é a parte de trade-offs. Então, nas nossas primeiras arquiteturas, né, eu também fiz isso quando foi minhas primeiras decisões de arquitetura, a gente acaba tendo um certo clubismo, né? Então, eu, por muito tempo, eu tava ali, Java é a melhor solução para tudo. Muitas vezes é. Mas tem coisa que não faz sentido usar Java. Então, por exemplo, se você quer fazer um script rápido para resolver uma coisa de infra, para fazer uma tarefa repetitiva, para fazer um job ali que vai rodar de X em X tempo, que não precisa de um servidor da JVM, threads, você não vai fazer em Java, você pode fazer em Python, você pode fazer em JavaScript, que é bem mais fácil do que Java, né? Vamos confessar. Então não tem tantas outras coisas que o Java é melhor, como microserviços que lidam ali com grandes questões de requisições, que aí o Python também já não é a melhor opção. Então você tem que ter essa maturidade de saber que tudo tem um trade-off. Foi uma coisa que num dos meus livros favoritos eu vi, que é o Fundamentos da Arquitetura de Software, eu estava olhando para cima para confirmar o nome dele. E tudo tem um trade-off. Se você não enxerga o trade-off, né, que é o ponto negativo de alguma coisa, ferramenta, banco de dados, linguagem, alguma coisa, é porque você não conhece o suficiente. Então, tudo na vida a gente tem um trade-off, né? Então, por exemplo, para vocês estar aqui hoje nessa live ao vivo, vocês tiveram um trade-off de deixar de estar fazendo outra coisa. Então, teve o ponto negativo, mas teve ponto positivo. Vocês estão aprendendo um monte de coisa aqui. Vai aprender mais coisa aqui na próxima palestra também. Então, tudo na vida a gente tem um trade-off. Quando a gente vai para a parte técnica, é a mesma coisa. A gente tem que parar e enxergar. Pô, Java é muito bom, adoro Java, mas será que Java é a melhor opção para isso? Será que é melhor eu botar um MongoDB ou botar um MySQL? Será que é melhor eu usar um Kafka? Ou será que o Kafka vai ser uma serra elétrica para cortar um cream cracker, né? Tipo, será que não dá para usar um SQS, um RabbitMQ, que é bem mais rápido de implementar do que tudo que o Kafka envolve você implementar? Então, tudo isso entra quando a gente fala de trade-offs, é você saber ponderar. Essa daqui é boa, mas tem esse ponto negativo. E ponto negativo entra muitas coisas. Entra tanto custo da ferramenta, que a gente tem que se preocupar com o custo de tudo que a gente vai implementar. Entra também a parte de conhecimento do time. Então, quantas vezes o time chegava super empolgado, vamos escrever isso numa linguagem que ninguém conhece, só que a gente não ia ter tempo para aprender, ia começar a ficar um código horrível. Então, também tem que pensar em quão fácil é dar manutenção, se tem suporte à comunidade. Então, às vezes você acha uma ferramenta open source super maneira, só que, tipo, 3 anos atrás foi o último commit dela. Será que compensa botar ela no seu projeto novo? Talvez não. Outro ponto essencial que muita gente negligencia é que você precisa conhecer o negócio muito bem. Eu diria que a base da programação e até a base da arquitetura de soluções é você conhecer o negócio, porque sem conhecer o requisito, a gente não consegue desenvolver bem. Então a gente tem que saber quem que vai usar novamente, como que vai usar.
o que você vai gerar de valor nisso, porque isso ajuda até você ter uma visão mais estratégica do que você está fazendo e, consequentemente, uma melhor visibilidade da empresa e as pessoas vão ter a melhor visão de você ali a nível carreira, que você começa a entender, poxa, esse endpoint que eu fiz foi o endpoint, massa. Esse endpoint fez o quê? Esse endpoint deixou mais rápida a jornada de compra do cliente, a empresa começou a ter mais vendas e aumentou 15% o faturamento. Entende que até quando você vai para uma entrevista ou para um one-on-one defender o aumento, você conhecer o negócio ajuda você não falar, tipo, eu fiz 2 endpoints essa sprint, do que você falar, eu desenvolvi um endpoint, eu refatorei uma query, que deixou mais rápido o processo de compra e a empresa aumentou 15% o lucro. Então, tudo isso você consegue estando mais perto da área de negócios. Então, por mais que você quer palestra de arquitetura de soluções, tudo está em volta de como ter uma boa carreira ali como dev back-end. E além de padrões de projeto, a gente tem que pensar em padrões e componentes de arquitetura, né? Então, quando a gente está ali num cargo mais iniciante, deixa eu só me hidratar. Hidratem também, a gente fica muito ali em padrão de projeto, factory, builder, singleton, mas quando a gente vai para um nível mais sênior, né, a gente começa a ter que pensar em componentes e padrões de comunicação entre aplicações. Você começa a pensar em containers, você começa a pensar em padrões de comunicação entre serviços, então entra um CQRS, entra um Saga Pattern, entra outros problemas que talvez quando a gente tá no início, a gente tá muito ali, eu não vou usar singleton, todo mundo fala mal, eu vou usar um factory, eu vou usar X padrão de refatoração. Quando a gente fala de arquitetura de soluções, é outro tipo de problema, porque não é mais aquele único projeto que você tem que cuidar, você tem que cuidar de um ecossistema e como todo ele se relaciona. Você também precisa saber considerar riscos, né? Então, quando a gente fala de arquitetura, a gente tem que considerar o caos do caos. Então, quem trabalha com a AWS, com certeza já passou em algum momento de quando o norte da Virgínia caía. E quase nenhuma empresa, pelo menos as que eu trabalhei, não estava pronta para esse momento. Tipo, não tinha réplica em outra região, não tinha outra cloud ali de backup, então a empresa ficava fora do ar. Porque isso envolve custo também, né? Então, a gente até pensava, mas né, é bem caro a gente ter esse backup. Então, a gente precisa pensar em riscos. Então, além de, sei lá, AWS, Azure, N outra cloud fica fora do ar que acontece, né? A Cloudflare também ficou fora esse dia. Muitas vezes a galera tem esse problema. A gente tem que pensar nos riscos de segurança, nos riscos de o cliente, né? Tipo, o usuário vai mandar um dado inválido, eu vou aceitar e passar para frente ou bloquear logo de cara. E também nos riscos de, se eu colocar essa ferramenta aqui, qual é o risco de na semana seguinte dar um problema e ninguém saber usar? Então, tudo isso entra quando a gente fala de ter uma senioridade maior. Então, geralmente, ele pleno para sênior, você começa a ter que pensar nisso. E especialista, tipo assim, sem isso você nem chega no cargo. Pra gente ter esse tipo de preocupação em riscos. Também você tem que saber quais são as ferramentas que o mercado está apostando. Não para só você se guiar pelo hype de... A gente já teve muitos hypes, então provavelmente quem tá ali muito ativo na comunidade já viu a galera falando que Rush era revolução. Eu, pelo menos, nunca vi uma vaga de back-end pedindo Rush, a não ser, sei lá, em 2 empresas. Mas, será que compensa você colocar Rush na sua empresa? Será que compensa você colocar WebAssembly? Será que compensa você colocar as features experimentais do Java no seu projeto? Você utilizar um banco de dados X que a comunidade criou do dia para a noite, nem tem tanto suporte, nem tanta feature assim? Você tem que saber o que o mercado aposta para aí sim você conseguir entender. Faz sentido apostar nisso na minha empresa? Então, fiquem de olho no mercado, mas não se deixem guiar totalmente pelo hype do mercado, que ele é bem perigoso. Acabei falando isso? E é muito importante, a sua empresa não tem os mesmos problemas que a Netflix ou qualquer outra Big Tech. Então, com certeza, quem trabalha com back-end já viu em algum lugar a galera analisando o case da Netflix. Eu mesmo já analiso muito o case da Netflix, até quando eu falava muito de programação reativa. Porque assim, a Netflix é a Netflix, né, gente? Tem outros problemas, ela lida com streaming, um volume X de usuários, que é bem diferente do que talvez o crude da padaria, do que talvez um sistema ali que trabalha em horário comercial da prefeitura. Então, a gente não tem, muito dificilmente, você vai ter o mesmo problema que a Netflix para usar a programação reativa, para utilizar ecossistema de microserviços, para utilizar N ferramentas ali de arquitetura de microserviços que talvez a Netflix precisava. Até por isso, por muito tempo, ela mantinha alguns projetos open source e depois ela largou. Outro exemplo muito clássico de gente que seguiu pelo hype, e esse daí eu caí na época porque eu era júnior, então eu não tinha essa visão, foi o GraphQL.
Quando o Facebook lançou o GraphQL, todo mundo falou, não, GraphQL é o futuro, né? É mais performático para consumir ali as informações. Mas assim, a sua empresa não é o Facebook, sabe? Talvez você não precise dessa coisa tão complexa e performática que é o GraphQL, que muita gente se arrependeu depois, que tem seus ganhos, mas, como tudo na vida, também tem seus trade-offs. E aí, né, eu já deixo aqui um pensamento, principalmente para quem já teve esse papel de pensar em arquiteturas, mesmo que não com um ponto focal nisso, mas já participou de alguma discussão, é pensar nas últimas decisões de arquitetura que você tomou nos últimos anos, né? Então, como que você escolheu qual banco de dados você ia usar? Então, aqui eu vou dar um exemplo, não de que eu fiz esse erro, mas que eu já vi pessoas fazerem. De, por exemplo, tava na entrevistando um cara para uma vaga de sênior, eu acho que era na época, e aí a pessoa tava lá desenhando arquitetura de system design e tudo mais, e aí, já dando uma dica, geralmente em desafio de system design, a gente tem que justificar tudo que a gente escolhe. E a pessoa vai debatendo com você, tipo, essa ferramenta é cara, essa ferramenta é isso, essa ferramenta é aquilo. Então, você vai apanhar um pouco, digamos assim, na entrevista de system design. E aí, o cara escolheu X banco, eu perguntei por quê, ele falou, porque é o que eu gosto mais. Eu, tipo assim, poxa, imagina você chegar pra empresa pra justificar por que comprar um banco novo e falar, é porque eu gosto mais. Aí, obviamente, aí não passou na entrevista, né, não preciso falar. Então, pensa como que você escolheu qual banco de dados você ia usar no seu ecossistema ou na sua aplicação em si. Como você escolheu como as aplicações iam se comunicar. Então, tem gente mesmo que tem um amor pelo Kafka, que sai colocando Kafka em tudo. Eu acho que nenhum caso que eu já vi, acho que uns 2 casos, da minha experiência toda, o programa desde 2013, que eu já vi que realmente fazia sentido usar Kafka. Geralmente a galera usa Kafka porque é hype. Só que assim, precisa mesmo do Kafka? Precisa ser comunicação assíncrona mesmo? Não dá para ser um REST, um gRPC? Não dá para ser um SQS, um Event Bridge, talvez, que é bem legal? Porque Kafka é complexo, gente, é chatinho. Quem já mexeu sabe. Como você monitora seus serviços? Ou se você monitora? Porque muita gente, tanto na hora de desenvolver ou até na hora de projetar arquiteturas, fica muito naquilo. Não, tudo que eu preciso para pôr o sistema no ar. E aqui já dando uma dica, quando você vai para uma entrevista de System Design, sempre faz esse pós de tipo assim, minha arquitetura de monitoramento seria X ferramenta, então sempre eu uso o stack open source. Então geralmente eu falo de Grafana, de Prometheus, do Thanos e assim por diante. Então você que hoje projeta ou já projetou arquitetura, você já pensou na hora da decisão de arquitetura como que você ia monitorar minimamente as ferramentas? Claro que depois a gente vai no mais deep ali de tipo métricas específicas que você vai coletar. Mas quando você está pensando na escolha ali macro do ecossistema, você tem que já pensar em ferramentas de monitoramento. Porque o que adianta você botar no ar e você não saber o que está acontecendo? Outro ponto muito importante que você tem que se questionar é se seus sistemas realmente estão seguros, né? Então, nada de deixar todo mundo com permissão root, né? Dar um token de inspiração curta. O ASP Top 10 está aí para ajudar a gente com muita coisa. Então, vai muito longe esse tema, mas pense em segurança, é importante. Como você libera novas features, né? Então, tem muita gente que faz o TDD, mas não o TDD, o desenvolvimento orientado a teste, né? O teste depois do deploy. E assim, não é indicado, né? Não preciso nem dizer. Então, como que você faz a liberação de novas features? Você faz ali a separação da branch certinha, você testa local e staging, depois você joga para produção. Você usa feature toggle, você faz o deploy canary, você só bota no ar e nem olha o log depois quebrou a produção e pronto. Então, como que você libera coisas novas? Porque a gente tem muito esse negócio no dia a dia como dev, aqui voltando ao papel de dev, de só liberar feature, mas tem um longo caminho além de só desenvolver ela para a gente liberar essa feature no ar. Então, quando a gente fala de arquitetura de soluções de microserviços, entra também você se preocupar. Eu vou quebrar quem consome minha aplicação, até por isso é importante você saber quem consome e como consome. Se você muda o payload, pode ser que você quebra. Então, o versionamento de API também entra nisso de arquitetura. E aí a gente vai para a prática agora, tá? Então, por favor, interajam, porque senão eu vou ter que fazer tudo sozinha, não vai ficar legal. Eu vou trazer um case, um desafio, que eu não sei a resposta certa dele, eu pensei de vozes da minha cabeça, de arquitetura. E a ideia aqui, até pelo tempo que a gente tem, é que a gente pense em, pelo menos, os componentes macro que ia ter. Então, eu vou falar o problema e eu queria, pelo menos, que a gente pensasse em quais seriam os microserviços que a gente deveria ter nessa arquitetura, tá bom? Aí eu já tô até aqui com o meu ScaleDrown aberto, tá? A gente vai aqui pro nosso ScaleDrown já já. E aí vocês podem, depois eu mando o slide lá no grupo, aí vocês podem tentar fazer esse desafio em casa também, vai ser legal. E a gente vai fazer a Hotmart. Então, provavelmente vocês já compraram algum curso online, né? Quem nunca comprou, a Hotmart é tipo o Udemy, só que
como eu diria, ela tem mais nichos além de programação e tecnologia, mas é tipo a Udemy. Então é um sistema que ele tem que fazer cadastro e autenticação de usuários, ele tem que fazer upload e venda de produtos digitais, ele tem que ter um checkout. A gente também tem que ter uma área do cliente, um dashboard de produtores, né, os professores. A gente também tem um sistema de afiliados. Também temos e-mails, então toda vez que a gente compra um curso na Hotmart ou similares, é que a Hotmart é mais famosa, né? A gente recebe um e-mail ali de compra confirmada, link do acesso, tudo mais, notificaçãozinha. A gente também tem que ter um sistema de reembolso. A gente tem que ter um controle de acesso ali de limitação de um IP por pessoa. E a gente tem alguns requisitos, né? Então eu passei rápido ali, mas depois eu posso deixar ali o slide pra gente ir pensando. Mas já deu pra pensar ali em unidade de negócio, depois eu volto nela. Então a gente tem que ter uma disponibilidade de 99,9% do dia de 24 horas, ela tem que estar disponível. Escalabilidade horizontal, ou seja, aumentar o número de máquinas, não a capacidade da máquina. A gente tem que ter uma latência de menos de 300 milissegundos para confirmar a compra, senão a pessoa desiste da compra. Resiliência de serviços, segurança, porque a gente vai lidar com antifraude de dados de pagamento, observabilidade, compliance, modularidade baseada em microserviços, já dei spoiler aqui da solução. A gente também tem que ter facilidade de lidar com múltiplas plataformas, e dei spoiler. E aí, voltando aqui para os requisitos, né? Então, já vamos começar a pensar aqui. Eu vou compartilhar a guia do Scalidrawn e vou recapitulando os microserviços. Quem quiser mandar no chat, manda no chat. Quem quiser abrir o microfone, abre o microfone também, tá? De como que a gente faria essa arquitetura, né? Então, a gente vai pensar nos componentes macro. Então, vamos lá. A gente tem, por exemplo, cadastro e autenticação de usuários. A gente tem upload e venda de produtos digitais. E a gente tem a parte checkout e pagamento online. Então, só nesses 3 aqui, quais microserviços que vocês já enxergariam mais ou menos que a gente deveria ter? Aí podem abrir o mic e eu mandar no chat. O pessoal está meio tímido. Acho que eu vou começando a fazer. É muita coisa, é muita coisa. Ai, gente, é vida real. Meu vida real. Visão holística. Bom, eu vou fazendo aqui, então. Vou fazendo. Cadastro tem que ter o AWS, né? Não sei, é o banco de dados, que nem você falou. O mínimo, uma API. E aí? Boa. Começando pelo básico. Isso. Deixa eu só fazer menor aqui, que senão não vai caber nada na minha tela. Vamos lá. Cadastro então vamos começar aqui. Isso. Vai ser o cadastro dos cursos primeiro. Aí não sei. Chamar aqui de cursos, microserviços de cursos. Aí um que você também comentou seria, já teria o banco de dados também importante, aí já é uma dica também, né, para o mundo real. A gente precisa sempre pensar ali em um banco de dados para cada microserviço, tá? Banco de dados. A gente também teria o cadastro das pessoas aqui. Os clientes, eu não sei como é que é o nome, se é cliente, pessoa. Eu sou péssima de nome também, confesso. Tem vez que eu faço tudo. E o Hotmart é engraçado que tu se cadastra e tu pode ser as duas coisas. Você pode vender e ser cliente ao mesmo tempo. Então, as duas Exato. Coisas. Eu acho que por esse caminho, acho que é melhor fazer um único de cadastro, né? Para cliente, afiliado e produtor. E aí ter meio que o usuário, ali né? específico. O usuário genérico, assim. A Mona Lisa está falando aqui no chat. Cadastro de usuário. Boa. Aí fica mais... Boa. Aí o usuário pode ser produtor, pode ser ter os dois coisas. Boa. Deixa eu ver aqui no chat. Pedidos e pagamentos. Pedidos e pagamentos. Boa. Valeu, Jerônima. G. Pedidos. Que mais? Isso aqui é tudo cadastro por enquanto, né? Só cadastro. Muita pagamentos. É que de pagamentos daria pra gente pensar em ter, tipo, máquina de estado, né? Tipo, gerenciar os estados ali, tipo, entrar o pedido, aí tá autorizado, aí tá o antifraude, assim por diante, né? Pagamentos, por exemplo.
É que pensando no caminho mais simples, provavelmente ela ia chamar outra empresa que faz gateway de pagamento, né? Ela não ia lidar direto com cartão, porque senão a gente começa a fazer. Não, vai ter um microserviço para pagamento em cartão, para Pix, assim por diante, né? Não Ia ser é. muita coisa. Aqui eu também trabalho com pagamento, a gente integra, né? Mas geralmente com É, nossa, muito gateway chato ligar que direto. já tem isso. Bota um Stripe e um. Já era, resolvido. Vamos para a próxima. Aí a gente tem a área do cliente, com acesso ao conteúdo. O dashboard, sistema de afiliados. Nossa, Tá? sistema de afiliado Legal deve que eu já dar fiz 3 vezes essa dinâmica e cada vez eu penso de um jeito diferente. Sistema de afiliado deve ser muito complexo, eu acho. Sim. Eu acho que de afiliados deve ter. Acho que deveria ter um só de vendas para cada um, né? Tipo, um vendas produtor e um vendas afiliado. O que vocês acham? Sim, fica separado, né? É, porque de afiliado, tipo, é aquelas porcentagenzinha, né? Tudo mais. São ganhos diferentes Sim. de receita. É. Mas daí seriam módulos que você acha, cara? Ou seria um monolito ou seria módulos de microserviço? É porque eu não. É tudo microserviço, cada um é um microserviço, né? Seria. Isso. Então, tá, entendi. É. Acho que a gente poderia ter o de vendas e talvez dentro de vendas a gente ter um módulo de só para afiliados, talvez. Então aí que tá, você falou tudo é microserviço ou tem alguma coisa que não precisa ser microserviço e pode ser Modular, né? um Eu acho que esse de REST? vendas seria modular. Seria um. Como é que a gente fala? Microserviço modular. Que é tipo. Ao mesmo tempo que é igual a parte de venda, né? Tipo, ao mesmo tempo é diferente. Aí, tipo, acho que só um serviço só pra calcular a comissão de afiliado também ia ser pouca coisa, né? Complexo, complexo. Boa. Fico de olho aqui no tempo também. Vou ver aqui se vocês me mandaram mais coisa. De usuário, a gente já pôs. Eu tava aqui desenhando, eu tava na outra tela. Pera. Vendas e afiliado. Eu não tava vendo. Aí, o dashboard, ele é interno, né? Não. Tem alguma Isso. coisa dessas coisas que dá, a única coisa é o pagamento que dá pra integrar, que já tem uma plataforma pra integrar. Tem alguma coisa que daria pra terceirizar uma integração desses aí? Acho que talvez o antifraude também, né? Que geralmente já estaria ali no pagamento, né? Acho que a parte do e-mail também seria um microserviço só para a parte de comunicações, né? Aham, mail marketing, coisa assim, né? Tem bastante É, plataforma pra isso. tipo, mandar tipo push ali no app, mandar um e-mail de compra concluída, essas paradas. Aí aqui mesmo seria vários microserviços ou seria módulos, tipo, um só para push, um só para parte de SMS, outro só para e-mail, outro só para WhatsApp. Que é até um tema que a gente tá tratando agora no time, que eu trabalho com a parte de comunicação aqui no Acreditas. Então, tipo, a gente tem um microserviço para cada tipo de comunicação e às vezes esse tipo, às vezes tem vários subserviços que aí precisa. E a gente tá muito nesse negócio de fazer modular, porque, pô, um microserviço para e-mail, um para SMS, outro pra outra coisa. É muita coisa. Porque, tipo, tem uns que não são tão complexos quanto, sei lá, tipo, WhatsApp, né? Então, é meio complicadinho. Comunicações. Eu acho que, até pra gente não esticar tanto, seria esses aqui a princípio. Mas, aí, tipo, o que eu queria deixar até pra gente, vocês continuarem ali depois. Tipo, novamente, eu não tenho resposta certa. Eu já fiz 3 vezes essa dinâmica e sempre eu penso de um jeito diferente. É bem legal. Aí é realmente, tipo, começar a se exercitar. De, tipo, unidade de negócio, né? Então, geralmente, eu começo sempre pensando assim, tipo, cursos, cadastro de cursos. Cadastro de e-book, cadastro de usuário. Aí o usuário, tipo, é um para afiliado, um para produtor, mas, tipo, geralmente a pessoa pode ser mais de um, né? Eu mesmo, tipo, eu tenho esses perfis de afiliado e produtor. Pedidos, tipo, vai ser pedidos, sei lá, só da visão do consultor, do professor, só na visão do aluno. É pagamentos, né? Tipo, vendas, assim por diante. Então, começa a pensar, tipo, sempre nas unidades de negócio. E assim, gente, quando a gente vai fazer arquitetura, que aqui eu joguei, tipo assim, vamos lá. E fui bem rápido aqui também, até pelo tempo. Mas geralmente, tipo, demora semanas pra gente fechar a arquitetura, tipo, inteira, sabe? Então, geralmente, assim, começa a separar as unidades de negócio. Por isso que eu fui muito que era mundo real, né?
separa a unidade de negócio. Aí vai cada um, a gente vai destrinchando. Então, tipo, no mundo real, a gente entraria, tipo assim, beleza, usuários. Ah, qual banco de dados é performático? Ah, eu preciso. A pessoa vai trocar o nome todo dia ou não? Precisa ter atualização ali, a consistência do dado, né? Tem que refletir real time, ou pode ter um cachezinho ali, um atraso de um dia para outro, assim por diante. Aí depois a gente ia ter que começar, tipo, poxa, a pessoa cadastrou tal curso, gerou tal link aqui para fazer a venda, gerou o link do afiliado, aí a pessoa, o usuário fez a compra, vai chegar um e-mail, vai chegar um SMS, aí é quando ia começar aquela teia de aranha lá de microserviços. Então, assim, a ideia aqui era meio que trazer essa visão mundo real, né? Mas, tipo, não se cobrem de resolver pro dia pra noite, porque é uma coisa muito complexa a gente pensar. Mas aqui já dando uma dica, uma coisa que me ajuda muito e me ajudou muito quando eu tava nesse negócio de começar a ter uma visão melhor de arquitetura, era eu me forçar a pensar em como que as arquiteturas, as coisas que eu uso no dia a dia funcionam a nível arquitetura. Então, poxa, tô usando, sei lá, um Trello. Aí eu começava a pensar, poxa, como é que será que é a arquitetura do Trello? Ah, deve ter um CRUD de tarefa, mas deve ser um CRUD um tanto complexo, né? Tipo, tem integração, sei lá, com outras ferramentas, tem como conectar com o Google Drive, tem o status da tarefa, tem como mencionar o usuário, tem como eu comunicar, colocar um lembrete de data, tem como colocar no Google Calendar. Então, eu sempre pegava uma ferramenta aleatória que eu tava usando e eu começava a tentar, tipo, na minha cabeça mesmo ali, tipo, como será que é o back-end disso? E aí eu ia destrinchando. Aí, às vezes a gente acha, tá? Então, o próprio Discord, eu sei que no canal Byte Byte Go eles têm um vídeo que fala como é que o Discord faz a parte ali de performance com Redis, né? Que o Discord, tipo, muita gente usa, né? Então, eu não consigo imaginar o quão complexa é a arquitetura do Discord. E aí, tipo, tem uns vídeos lá que eles explicam nos 5 minutos, tipo, como é que eles resolvem a parte de performance do Discord. Então, fica aí uma referência de canal que eu gosto bastante, que é o Byte Byte Go. Vou escrever aqui o nome aqui. Byte Go. Eu mandei em caps, gente, não tô gritando, porque já tava ativado o caps. Porque, tipo, eles têm uns vídeos assim, 10 minutos, tipo, como tal empresa resolve tal problema. E, tipo, aquela coisa. É uma coisa. Eles explicam de um jeito fácil um negócio que a gente ficaria batendo cabeça ali, tá? Então fica aqui o desafio pra vocês, tá? Tipo, vocês tentarem ali, exercitando mesmo, tá? Não tem resposta certa ou errada. É mais vocês tentarem ali fazer. Eu não sei qual seria a resposta certa também, que eu nunca trabalhei em nenhuma empresa parecida com a Hotmart. E similares. E, gente, aqui queria agradecer, né? Não sei se vocês vão ter algum tipo de pergunta ali também. Mas também deixar esse QR Code aqui, que, né, a gente falou no começo que eu também sou mentora de programação. E no próximo mês eu vou abrir meu programa de aceleração de carreiras focadas entre pessoas entre pleno e sênior, exatamente. Também essa parte de arquitetura. A gente vai ter, acho que 2 meses só para falar de arquitetura, que são 6 meses ali com aulas temáticas, né? Então, cada mês tem um tema ali que é necessário para virar sênior. Vai ter desafios a cada aula, vai ter tarefinha, vai ter encontro ao vivo, vai ter acompanhamento ali via grupo, então vai ser realmente um programa ali para destravar quem tá nesse salto entre pleno e sênior. E aí nesse QR Code tem o link da lista de espera para quem quiser entrar ali, que aí eu tô sempre mandando alguns spoilerzinhos e tudo mais. Eu também vou mandar aqui no chat o link do meu LinkedIn ali, depois que eu parar de compartilhar a tela, e do meu Instagram também, para quem quiser entrar em contato, falar comigo, essas coisas. E muito obrigada pela oportunidade, espero que vocês tenham gostado. Eu sei que é muita informação no curto período de tempo, mas queria agradecer novamente pela oportunidade e deixo espaço aí para dúvidas e qualquer coisa que vocês queiram comentar. Ai, maravilhosa! Adorei. É uma visão holística, né? Essa visão de todo. Nossa, quando eu fiquei muitos anos, né? Só um comentário. Trabalhando que nem peão, aqueles, né, cabrestos, o cavalinho que fica ali e só olha bem, a gente só olha em volta ali, mas aí depois que eu comecei demorei muito tempo para me ligar que tinha um universo inteiro fora também da caixinha só de dev. E que é isso que traz a gente ser mais líder, né? A gente vai falar sobre liderança ali agora, também com a Madu. E isso é uma habilidade também, né? Um conhecimento que a gente vai exercitando, fazendo esse desenho também, tentando imaginar as soluções todas. Maravilhoso, eu adorei o exercício. Não tinha pensado que seria tão complexo um sistema desse. No final, a gente vai criando um monstro, né? Ou um monstrinho que vai morrer, tem data de validade se tu não faz direito. É claro que, assim, no início a gente faz como dá para funcionar, às vezes, né? Às vezes startup ou os negócios
começam assim, mas depois, para dar manutenção, tem que refatorar, tem que ir melhorando, a gente vai melhorando. E muito, Exato, muito exato. legal. Parabéns do seu negócio. Já me inscrevi aqui, já estou esperando na lista. Se inscrevam aí, fazer mentoria com a Camila e acompanhar a carreira dela também. Muito obrigada por essa palestra maravilhosa. E eu vou compartilhar aqui agora, continuar o nosso evento aqui. Agora a gente vai para uns recadinhos só e a gente já volta com palestra da Madu. Vai se preparando aí, Madu. Tô pronta já. Já tá prontíssima? Tô pronta, já peguei minha água. Então tá. Pode dar os recados. Maravilhosa. Os recados aqui. Não vou tomar muito tempo, mas é só lembrando que aqui na nossa comunidade a gente trabalho voluntário mesmo. Eu tô aqui ajudando e quem quiser ajudar, né, na comunidade, quem quiser ser uma protagonista, né, uma protagonista aqui ajudando na comunidade, porque sim, a gente é assim, começa assim pequenininho, um pouquinho ajudando, fazendo o grupo de estudo, ou participando, ou mandando pergunta, ou enchendo o saco lá, qualquer coisa sobre vamos fazer tal coisa, uma ideia, uma live, um grupo de estudo, um bate-papo a gente pode fazer. Então, quem quiser contribuir com qualquer coisa, tanto na administração, que a gente tem contas, né? A gente tem aqui o Discord, que sei que dá para melhorar muito. Eu participo de outros servidores, eu vejo tudo organizadinho, às vezes automatizado, com bot, com coisa. E aí não dá tempo, né, da gente fazer tudo. Então, quem puder ajudar, quem manja aí do Discord, ou ajudar no WhatsApp, ou ajudar no Instagram, porque às vezes a gente é focado em tecnologia, mas tem gente que manja mais de design, tem gente que manja mais de conteúdo, às vezes tem habilidades diferentes, soft skills. E a gente vai trabalhando os nossos soft skills aqui também na comunidade. E às vezes a comunidade ela nos empodera mais ainda do que uma própria minha experiência, né, de trabalho. Eu digo por mim mesma que como me ajudou muito e eu tô aqui falando até perdendo a vergonha, até não gaguejando tanto, porque eu já fiquei bem bloqueada com isso. E a comunidade me ajuda muito. E é isso, quem quiser ajudar. Mais um videozinho institucional pra gente falar aí da FIAP. Dá um minutinho. Boa, se hidratem aí. Quer falar, Madu, sobre os nossos benefícios? Posso falar, gente. Bom, gente, boa noite, primeiramente, né? Muito prazer para quem não estava aqui antes, no início do bate-papo. Sou a Madu, tô aqui hoje representando a FIAP, sou professora lá. E, enfim, tem esse negocinho aí que tá na tela da Gi, essa bolsa exclusiva, FIAP, Alura. Madu, o que é isso? Então, a FIAP e a Alura, hoje, elas fazem parte de um grande ecossistema junto com a PM3. A gente juntou todo mundo, assim, fez um Megazord, e agora nós somos o Grupo Alum. E é um grupo que traz vários benefícios para diversas comunidades, para diversas pessoas interessadas dentro da área da tecnologia. E a gente trouxe aqui para vocês, como a gente está com uma parceria da FIAP com a comunidade, a gente trouxe uma parceria de bolsas para todo mundo que está aqui na live, todo mundo que está dentro da comunidade e tudo mais, que são os descontos exclusivos, tanto na parte da Alura como na parte da FIAP. Eu acho, como a Camila também falou ali da Udemy, da Hotmart, eu acho que vocês já ouviram falar bem da Alura, já ouviram bastante sobre ela, porque o que tem de curso de programação naquele lugar, gente,
É um absurdo. É um absurdo. Eu já fiz tanto curso lá que eu já perdi as contas. E bom, a gente tem aí QR Codes que tem descontos exclusivos para vocês, tanto em questão de uma pós-tech, fazer graduação online, presencial. Tem os shifts também. Madu, o que é esse shift? É um curso de curta duração. Às vezes a gente não quer fazer uma faculdade, não quer fazer uma pós necessariamente. É um investimento, acaba sendo muito grande, é um negócio que exige muito tempo, muitos anos. Então a gente também tem os shifts para os nossos alunos. E aí é um curso lá de 6 meses que trabalha alguns temas específicos. Vira e mexe, a gente traz temas novos para eles. E é isso, gente. Tem aí os QR Codes de 15% de desconto para a assinatura da Lura e também para os benefícios da FIAP, que é o QR Code do lado direito. Aí, se vocês quiserem, só escanear, tirar uma fotinho aí e se cadastrar para vocês verem o que a gente tem. Boa. Na verdade, você falou 15, mas aqui tá 20% aqui. Ah, sim, sim. Não, 20... Tá mais. Calma. O 20% são para os cursos da FIAP. Eu falei desses 15%, que é o desconto na assinatura da Lura. Porque a Lura, mesmo tendo a parceria com a FIAP, se você quer fazer só a Lura, aí você precisa pegar esse plano à parte. Aí a Lura são 15%. Mas não se preocupem, tá, gente? A FIAP é 20%, sim. E se você é aluno da FIAP, você tem acesso gratuito à Lura. Falei. Tá bom? Tá Então aqui, é ó. o 2 em 1. Eu não tinha lido aqui esse link aqui, somente a Lura é 15, né, por cento. Isso. Então, todos praticamente são 20% da FIAP. E só a graduação aqui, que também tem um diferencial de 10, né, um presencial. E eu acho que as meninas tiveram essa dúvida se o curso era 100% online. E a gente... E eu me formei numa faculdade que era EAD, e aí eu tinha que ir no polo fazer a prova, né? Isso, então o MEC ele pede para fazer por garantia, por mais segurança, que o aluno, né, não tá lá, é o mesmo aluno que tá fazendo. Eu entendo que é assim, deve ter universidade que não precisa, ou que não entra nessa norma, ou que não faz, né, esse tipo de verificação. Mas aqui na FIAP, tirando a dúvida, ela tem polos, né? Não sei se você sabe dizer. Eu sei que tem no Rio, tem em São Paulo vários. Tem. Agora. A gente tem diversos polos pelo Brasil. A gente abriu um no Rio Grande do Sul, a gente está com na Bahia também, Brasília, Recife, na Bahia. Rio de Janeiro. A gente está com vários aí. E assim, a gente tem a nossa sede principal, que é em São Paulo, que é onde eu me localizo. Estou em São Paulo nesse exato momento, pertinho da FIAP, olha só. E é aqui onde tudo nasceu, mas a gente vai expandindo. Ano passado a gente abriu os novos polos, que foi foi o da Bahia, foi o de Brasília, se eu não me engano. A gente tem em Belo Horizonte também. Eu vou mandar o pessoal mandou aqui no chat o link da FIAP. Aí eu vou mandar. E eu vou mandar também a listinha dos polos que a gente tem. Porque eu vi no site também, já mandaram print, porque a gente tinha essa dúvida, né? Então, assim, tem que fazer uma prova a cada 6 meses, né? Então, para quem mora no exterior, realmente, às vezes, se vir pro exterior não dá, porque tem muita gente do exterior que gostaria de fazer, mas tem essa limitação, né? Totalmente, quem mora no exterior é difícil vir. Mas quem mora nas capitais, provavelmente vai ter quase tudo aí pra frente, e tem na maioria nas principais, né? Então, fica a dica aí. Quem sabe a gente vai pra fora. Espero. Olha aí. Espero, né? Quem sabe, gente? Seria ótimo. Não sei se esse ano, talvez ano que vem. E esse QR Code é o mesmo do sorteio, tá? Ele tá o mesmo, abrindo o mesmo formulário. Então, se você quer se inscrever num curso e já concorrer ao sorteio, já vai estar fazendo as duas coisas ao mesmo tempo. Então, pode enviar aqui, se vocês quiserem fazer o cadastro. Esse QR Code vai abrir um formulário, vocês preencham, tá? Do interesse, se vocês quiserem fazer um curso e também concorrer a esse sorteio do Shift, né? Que ela explicou. Isso. É só preencher aqui
E vai ser sorteado agora, eu acho que segunda-feira, pelo que a Ana falou ali, A a gente vai ter o resultado. A gente vai sortear e aí a gente já vai mandar direto para a pessoa. Esses shifts, só para recordar assim, esse sorteio que a gente vai fazer é um desconto, vocês vão ganhar 100% de um dos cursos que vocês vão escolher. E aí eu tô até entrando aqui no site para falar para vocês quais são os cursos que a gente tem no momento de shift. A gente trabalha muito com tem, por exemplo, aqui a gente tem de liderança e soft skills, marketing, negócios, inovação. A gente tem alguns cursos também como web design. A gente tem alguns cursos que falam um pouco sobre cyber. E por aí vai. De tempo em tempo, o pessoal ou atualiza esses cursos, a gente vai acrescentando cursos novos, a gente vai trocando a experiência de alguns, porque depende muito também do mercado de trabalho, né? O que o mercado está falando agora? Será que agora é o momento de eu aprender isso, de eu aprender aquilo? Então, Tem mas fica aí, vai bastante. ter o Tem de desconto. games? Tem de desenvolvimento de jogos? Alguma coisa? Tem o shift, eu não sei se tem, Eu vou dar uma mas pesquisada depois. Mas a gente tem o curso de jogos, que é um dos mais assim, gente, eu acho a coisa mais linda o curso de jogos, porque na FIAP ele tem uma sala só de jogos, né? E aí a sala que todo mundo olha assim, o pessoal fala, cara, aqueles PC, porque a gente sabe que jogos tem os programas mais pesados, né? É, um Ai, tem que computador mexer com gamer. Unreal, tem que mexer com isso, tem que mexer com aquilo. Aí a gente coloca os Top. PC bonitão, todo mundo fica. Maravilhoso. Eu tô interessada aí, ó. Ah, Aí, então, ó. aqui, agora, eu não sei se fechou aqui, mas tu quer falar mais algum recadinho pra gente da Eu FIAP? acho que tá Acho que é tudo isso. certo. Então tá, Acho que aproveitem tá os tudo certo. benefícios e se inscrevam aí, já vão se inscrevendo. Eu tenho que me inscrever também, porque eu também quero concorrer. Aproveita. Tem vou dar um spoiler aqui, mas já deixar a pergunta, o quiz, só pra ficar um pouco mais divertida nossa live, porque eu acho que ninguém sabe, ninguém deve saber, nem eu sabia, a data da criação da fundação, a suposta data, que eu achava que não tinha, mas tem sim. A Glê me confirmou, a Glê tá aqui. Tem sim a data que foi criada, então que data que vocês acham, né? Tem gente aí que eu sei, as girls aí que estão há bastante tempo e devem ter uma ideia. Que data você acha que foi criada a comunidade? Tá? São datas bem próximas, inclusive. Mas é só para ter uma interação aqui, vocês ficarem pensando aí. Dia 10 de junho de 2018, de 2018, 10 de maio de 2017 ou 10 de janeiro de 2018. É só. Poderia ser qualquer data, mas tá a data aí no meio. Então, responda no final da live no quiz. E o quiz já é o formulário para concorrer a 2 kits de sorteio da Nerd Sticker. Não sei se vocês conhecem, mas eu adoro esse site. Eu sempre quis ter os adesivos, eu adoro. Eu nem vou mostrar, mas no meu notebook tá cheio de adesivo. E eu sei que todo mundo vai usar. E, inclusive, os adesivos junto com da comunidade, tá? A gente mandou fazer. Ainda é uma lembrancinha simples, mas acho que todo mundo pode colar em qualquer lugar, pode colar no squeeze, no copinho, na agenda, no notebook, para fazer propaganda. E é isso. Vamos lá? Vamos de palestra, Madu? Bora lá? Eu tô pronta. Vocês estão prontas? Eu tô. Bom, vou compartilhar aqui minha tela então, gente. Deixa eu abrir meu Canva. Um momento. Aí, ó. Tranquilinha. Vou pegar uma água. Vocês estão vendo meu Canva? Bonitinho. Estão vendo em tela cheia? Eu parei de compartilhar. Tá tudo certo? Agora eu tô vendo. Sim. Tá todo mundo vendo aí. Girls. Ruim. Espero que esteja tudo certo. Tudo certo. Não tô vendo o chat agora.
mas qualquer coisa no finalzinho eu dou uma lida no chat para ver se tem alguma coisa, tá bom, gente? Tá Bom, bom. vamos lá, hein? A Camila tinha falado sobre arquitetura de soluções e hoje eu vou falar sobre liderança. Como que a gente pode sair do zero e ir até o 100 dentro das nossas carreiras. E eu achei muito legal que dentro da conversa da Camila, ela falava várias coisas do tipo, eu gosto de mexer com tal banco de dados, eu gosto de tal linguagem de programação, mas não necessariamente é isso que o nosso mercado de trabalho precisa, não é necessariamente isso que a gente vai aplicar dentro do trabalho. E quando a gente fala de liderança, não é necessariamente o caminho que a gente quer seguir, que é o que vai dar certo. E bom, eu vou explicar um pouquinho para vocês, mas antes, deixa eu me apresentar. Quem é essa menina que está falando aqui com vocês? E bom, eu sou professora na FIAP. Eu cresci assim, eu sou filha da FIAP, gente. Eu literalmente cresci lá e tô cada dia mais me aventurando naquele espaço. Eu sou hoje engenheira mecatrônica, professora e líder de projetos dentro da FIAP. Eu comecei como estagiária há 4 anos atrás, numa oficina que a gente tem de projetos. Só que nessa oficina, eu tinha um sonho como aluna de trabalhar nessa oficina, de crescer e, assim, tentar me tornar uma líder técnica dentro daquele lugar. Era o meu sonho de princesa. Eu falava, gente, eu preciso estar nesse lugar, eu preciso crescer nesse lugar. E aí eu entrei e descobri que o mundo não é um morango, a vida não é um morango, gente. E, poxa, acabei mudando de área dentro das minhas aulas de engenharia mecatrônica. O meu coordenador de curso, ele me notou e ele falou assim, Madu, eu acho que você daria uma ótima professora. Vamos tentar? E eu, putz, vamos tentar. E aí, por fim, cara, dei a volta por cima, saí do lugar que eu estava estagiando, do setor que eu estava estagiando, entrei na área da educação, mas ainda voltada para projetos. E hoje eu trabalho como líder de projetos, não na área que eu queria, não no setor que eu queria, mas eu estou atuando em um novo espaço, assim, dentro da sala de aula, junto com os alunos, montando projetos, criando novas ideias. E está sendo assim um mundo completamente novo. E aí, quando a gente vai falar de liderança, eu preciso falar de uma coisa muito importante: a fórmula do sucesso. Toda vez que a gente olha alguém que está lá em cima, alguém que está na liderança e tudo mais, a gente pensa, cara, qual é a fórmula do sucesso daquela pessoa? E é claro que a gente sabe que isso, de fato, não existe. Mas uma coisa que existe são os problemas. Os problemas, eles seguem um padrão. A gente tem muita coisa em comum. A gente pode não ter a mesma fórmula do sucesso, mas a gente tem a mesma fórmula do fracasso. Entre eles, quais são os maiores problemas que nós mulheres enfrentamos dentro da área de tecnologia? A síndrome da impostora, a pressão pela imperfeição, a falta de confiança em si mesma, a falta do autoconhecimento. Quando a gente entra numa área que naturalmente está muito masculinizada, mesmo que a gente já tenha muitas mulheres que trabalham na tecnologia, eu estava até falando com a Gisele, por exemplo, cara, de um setor, eu mesma trabalho no setor de 10 pessoas. Dessas 10 pessoas, 2 são meninas, contando comigo. E assim, é uma área que você olha assim, você fala, cara, não é tão fácil uma mulher conseguir estar aqui. E querendo ou não, às vezes a gente se compara com as outras pessoas, com outras realidades, com outros pensamentos. A gente fala, mano, como que eu vou conseguir chegar no cargo que aquela pessoa tá? Se eu mesma não consigo, se eu não consigo lidar com certas coisas aqui, como que eu vou se eu não consigo me igualar aos conhecimentos daquela pessoa? Isso, pelo menos, é o que acontecia comigo quando eu estava como estagiária. Eu olhava para o meu chefe e eu falava, cara, eu preciso ser que nem ele, mas são assim mundos completamente discrepantes. Ele tinha uma parte que ele conhecia muito bem, que ele dominava muito bem. Eu tinha uma outra parte que eu dominava muito bem, mas tipo, não tinha como eu comparar.
dentro dos meus problemas, eu olhava e pensava, cara, eu sou a pessoa errada, porque eu não tô no lugar certo, eu não tô tendo visibilidade. O que eu faço da minha vida? Gente, o que eu faço? Meu Deus! Eu entrei em completo desespero naquela época, porque eu não sabia o que fazer. Como que eu podia fazer para tentar crescer na vida? Pelo menos, na minha época, tentar sair dessa fase do estágio, que eu queria muito, pelo menos, um emprego CLT, né, gente? Quem não quer para poder pagar as contas? E, bom, sobre o cargo de liderança, eu quero falar sobre 3 pilares. Quais são os 3 pilares que a gente precisa se ancorar para conseguir adquirir esse caminho, para a gente conhecer esse caminho? E aí eu trago 3, que é o autoconhecimento, a comunicação e a visibilidade. Então, falando do autoconhecimento, a confiança. Quando a gente diz sobre autoconhecimento, não é só a questão da gente se olhar no espelho e falar, cara, eu sei quem sou eu. Eu sou a Maria Eduarda, sou engenheira mecatrônica e ponto. Não, é a gente ter a plena clareza de quais são os nossos pontos fortes e quais são os nossos pontos fracos. Às vezes a gente corre muito atrás para tentar disfarçar os nossos erros ou disfarçar as nossas fraquezas. Mas não necessariamente a gente precisa fazer isso. Por exemplo, eu sou uma pessoa que eu sou péssima mexendo com banco de dados. Eu não escondo isso. Cara, é um negócio assim que dependendo do banco, eu fico muito perdida. Mas a parte de front é uma coisa que me agrada muito. Esse é um ponto muito forte que eu tenho. Então, são coisas que a gente vai pegando assim, poxa, eu tenho habilidade nisso, eu tenho habilidade naquilo. E quando a gente fala também de ponto forte e fraco, eu não estou falando só das habilidades técnicas, tá? A gente fala também das nossas soft skills, que a Gi mesmo estava falando. Quando a gente está nas comunidades, a gente pratica muito essa soft skill. A gente conhece pessoas, a gente começa a se comunicar, a gente começa a aprender a trabalhar em equipe, a divulgar trabalho. A gente vai tendo um reconhecimento ali. Outra coisa, quando a gente fala de autoconhecimento, de confiança, é reconhecer as suas conquistas. Cara, o mínimo que seja que você fez é super válido. Posta no LinkedIn, posta no seu Instagram, se você tem um Instagram do seu trabalho, como a Camila também, ela mostrou o Instagram dela do trabalho. A gente tem várias mulheres que trabalham com tecnologias que mostram as suas conquistas e a gente fala, cara, que sensacional. Mas quando a gente faz a nossa conquista, a gente só olha e deixa de lado. Por quê? Por que que a gente não divulga isso? Porque a gente não mostra para o mundo o que a gente é capaz de fazer. Ao invés da gente dar voz para o medo, a gente precisa começar a dar voz para a coragem. A gente precisa ser mais ousada. Porque mesmo que você olhe à sua volta e diretamente eu digo, por exemplo, dentro do seu trabalho, mesmo que você olhe para o pessoal do seu trabalho e não tenha pessoas que te apoiem, você olha na sua volta, assim, na sua vida, e você vê pessoas que te apoiam. Você tem a comunidade, você tem as pessoas que estão dentro do seu meio, que são os seus amigos, a sua família, e por aí vai. Você precisa criar esse instinto de confiança para que você possa começar a se comunicar e comunicar todos esses projetos, tudo que você faz. E aí tem uma frase que eu achei muito incrível, quando a gente fala de comunicação estratégica. O seu trabalho, ele é ótimo, mas ele não fala sozinho. Cara, e quando a gente trata esse assunto de comunicação, não é aquele negócio de você ficar falando pelos cotovelos. É sobre você saber expressar o que você está sentindo, o que você sabe, o que você está pensando com clareza. É você falar com convicção. Você confiar naquilo que você está falando. Poxa, você está numa reunião de trabalho. Cara, eu tive uma ideia. Por que que a gente não faz desse jeito? Ah, mas vão ter pessoas que vão me contradizer. Vão, em todo lugar. Todo lugar vão ter pessoas que vão olhar pra gente e vai falar, mano, essa pessoa é louca.
de estar jogando a ideia dela na mesa. Mas não é assim em todo lugar? Toda vez que a gente vê uma pessoa de sucesso, ela começou como? Com todo mundo olhando para ela e falando, cara, essa pessoa é louca. Mas ela conseguiu chegar aonde ela quis chegar. Então, é exatamente isso. É você começar a se comunicar e mostrar o seu projeto para o mundo. Não só o seu projeto, mas você mostrar você. Contar o que você faz, você começar a dar feedbacks dos trabalhos dos outros, saber se posicionar, saber pedir ajuda. Gente, isso aqui é um ponto, assim, fortíssimo. Eu não sei vocês, mas eu já tive muita dificuldade de pedir ajuda, principalmente no meu trabalho passado, quando eu trabalhava na oficina de projetos. Eu morria de medo de pedir ajuda para o pessoal. Eu era de uma equipe aonde eu tinha também mais uma menina que trabalhava comigo, mas o resto era só meninos. E a menina não trabalhava no mesmo horário, então estava eu e os meninos assim em volta. E, cara, eu morria de medo de pedir ajuda, porque eles sempre me caçoavam, né? Toda vez que eu falava, pô, cara, eu não sei fazer isso, eles, caramba, Madu, como assim você não sabe fazer isso? Como assim você não aprendeu? Você não sabe? E às vezes você só não tá com a cabeça para aquilo, e enfim, acaba enchendo o saco. Mas quando você aprende a se posicionar, essa chacota acaba. Teve um dia que eu cheguei no menino que mais me encheu o saco. Eu cheguei e eu falei, cara, você precisa parar com isso. Você vai me deixar louca. Eu cheguei nele assim, de um jeito meio brincando, mas num tom sério. E aí falei pra ele tudo que eu sentia. Falei, olha, eu não gosto quando você fala comigo desse jeito, nesse tom. Eu acho muito imaturo da sua parte. E julgando assim na cara dele mesmo. Gente, juro, parecia milagre. No dia seguinte ele virou uma outra pessoa. Foi assim, incrível. Mas bom, eu acho que quando a gente fala dessa comunicação, não é só da gente se comunicar para os outros que estão acima, para que eles possam ver a gente. Mas é a gente também saber se comunicar com quem está à nossa volta, para que as pessoas parem de encher o saco mesmo. Às vezes a gente tem muito esses colegas que fica batendo na tecla, fica sendo chato. A gente precisa saber falar sem acabar com aquele tom corporativo, sabe? Aquela velha história de você saber escrever um e-mail corporativo xingando a pessoa sem estar xingando a pessoa, usando palavras bonitas. E bom, esse é o segundo pilar, né? O terceiro pilar é sobre a tal liderança informal. O liderar, ele começa antes do crachá, ele começa como uma rede de apoio. E aí, eu vou trazer mais uma vez a parte da minha experiência. Quando eu fui notada pelo meu coordenador do curso, eu estava fazendo um projeto no 4º ano de mecatrônica da FIAP. E a FIAP, eu gostava muito de estudar na FIAP, porque a FIAP ela sempre propunha projetos. Então, desde o primeiro ano, eles sempre falavam, cara, tem uma empresa que contratou vocês e vocês vão ter que fazer um projeto. E aí, no 4º ano de mecatrônica, a Mercedes contratou a minha turma para fazer um carro autônomo. E a gente, meu Deus, como que a gente vai fazer um carro autônomo? Como a gente vai criar uma visão computacional? Como que a gente vai... Cara, como que a gente vai fazer um carro andar sozinho? E a gente tava assim, perdidaço. Então, vamos lá, a gente começou a se organizar, a gente elaborou uma planilha, a gente separou a equipe, quem vai ficar com parte disso, quem vai ficar na parte de visão, quem vai ficar na parte de modelagem, quem vai ficar na parte de mecânica, eletrônica, e por aí vai. E aí, foi a partir dessa liderança informal que o meu chefe, atual chefe, me viu. Foi através daí que ele me viu, me chamou e falou assim: Madu, eu acho que você poderia enfrentar um novo desafio. Ele já sabia da minha situação como estagiária dentro da oficina, ele sabia que não estava legal. E ele falou: Olha, Madu, eu vou te dar uma oportunidade nova. E quem sabe um dia, se você se der bem nessa área, você começa a entrar como projetos. Você começa a ser líder de projetos. E aí eu fiquei 1 ano e meio dentro dessa área, dando aula,
só dando aula ali, entendendo como que funciona a dinâmica, aprendendo sobre metodologias, criando novas conexões ali com os alunos, conhecendo novos professores, pessoas para ir me conectando para que eu pudesse crescer mais, para que eu pudesse aprender a me comunicar estrategicamente com as pessoas. E ali dentro da sala de aula foi que eu comecei a liderar. Comecei a liderar os projetos, comecei a liderar os alunos, comecei a montar as equipes, elaborar cronogramas. E, cara, foi ali que eu comecei. Esse ano, meu chefe me chamou para um trabalho completamente novo e ele falou: Madu, eu quero que oficialmente você seja uma líder de projetos. E aí eu comecei no início desse ano. E, cara, é uma aventura assim que eu ainda tô desbravando, tô vivendo, mas eu queria muito trazer esse tema de liderança, porque normalmente quando a gente pensa de liderança, ninguém fala pra gente o que que a gente precisa fazer? Como é que a gente faz? E aí a questão é, você não precisa estar pronta para ser uma líder. Você só precisa estar em constante movimento. Você precisa começar pequeno, com um pequeno gesto. E aí tem uma frase que eu achei muito bonita, que é: crescer exige técnica, mas também exige coragem, apoio e resiliência. Porque a gente começa com os pequenos passos. E bom, gente, eu acho que o que eu queria muito falar era sobre isso, essa parte da liderança e tudo mais, como que a gente pode desbravar esse mundo e principalmente contar com essa rede de apoio que a gente tá, que é a comunidade, não só essa, mas todas as outras comunidades também. O pessoal do Instagram, a gente tem não só a Camila, que deu a palestra hoje, a gente tem a Júlia também do Space Code, a gente tem várias professoras da Lura que também fazem um trabalho muito da hora no Instagram, no LinkedIn. E isso são ideias que a gente pode olhar e pensar, cara, por que isso não pode ser um potencial meu também? Por que eu não posso aprender a divulgar meu trabalho assim como elas? E crescer tanto quanto. E bom, gente, eu acho que é isso. Vocês têm alguma dúvida? Vocês querem falar de alguma coisa? Eu deixei meu LinkedIn também para vocês me conhecerem. Siga a Madu, gente. Ai, que maravilhosa. Nossa, que Meu LinkedIn, meu jornada. Insta, Eu tô maravilhada aqui com essa história. E é uma aventura. é um, é um case, não é história mesmo, real. Que às vezes você estava comentando que a gente se dedica, né? Não desista, porque às vezes a oportunidade vem de alguém que está te observando de fora. Porque às vezes eu me Sim. vi na situação, o que, que eu tenho que fazer para ter promoção? Dentro da organização ou nos chefes ou nos líderes diretos, às vezes não vão te falar, não vão te ensinar, não vão te mentorar, porque eles não querem perder o cargo deles. Tem isso, né? Que rola esse medo. Porque literalmente, né, se a pessoa crescer de uma. Mas não é assim, isso é competição, né? Na verdade. Quem não ajuda a crescer, puxa um que tá aqui, né? Se você é líder, eu entendo Não, assim, eu com tô certeza. elevando todo mundo e inclusive me elevando, me ajudando, mas é difícil. Então esse tema é muito segredo, parece, né? É muito Parece, intocável, não é as pessoas têm falado, medo de falar. Vai que a pessoa toma meu cargo. Exatamente o que você falou. né? Mas aqui na comunidade a gente não tem problema e não desista porque dentro da comunidade pode ter isso, é uma organização, né? Criar comunidades Sim. nas redes sociais é mais ou menos isso que eu também estou me encorajando a fazer. Eu tenho Twitch, faço lives de vez em quando, tô postando em rede social até não tanto, mas tem muitas devs que eu tô vendo aí que técnicas que estão virando criadoras de conteúdo, né? De tecnologia é uma forma de liderança também. E a gente tem que É uma, aplaudir, é uma coisa incrível. tem É que, o destaque, né? né? Quanto mais mulheres a gente via sempre homens, agora as mulherada tá aí com todo o potencial e já sabemos que temos, sim, Ganhando habilidades, na vida. inteligências, tudo maravilhosas.
e precisamos nos empoderar cada vez mais e nos ajudar, mulheres que nem você, que nem a Camila, para falar aqui. E é isso, E né? Alguém tem eu alguma queria falar. pergunta para perguntar para Madu? Se tiver também, pode mandar no chat. Bom, enquanto isso, eu só queria falar, gente. Eu tô até sem crachá, pra não falar que eu tô fazendo a propaganda, mas eu falei, como eu sou filha da FIAP, eu tenho que falar que eu acho que grande parte dessa trajetória toda só aconteceu por causa da FIAP. Esse negócio de você destravar, de você fazer os projetos, sabe? É uma coisa que chama muita atenção quando você olha de fora e quando você tá dentro também. Esse negócio de você fazer projeto, de você lidar com as empresas desde o primeiro semestre, do primeiro ano, já vai moldando você com as equipes dentro do molde assim da faculdade. Quando eu fiz o meu último ano da faculdade, eu ainda não estava como professora, eu estava iniciando ainda, mas no último ano da faculdade a gente tinha que fazer uma startup. E cara, eu fui a gerente dessa startup, foi assim um desafio gigantesco, gigantesco. Eu acho que foi um dos trabalhos mais difíceis que eu fiz dentro da faculdade Caramba. inteira, porque liderar pessoas é um desafio gigante. Olha quanta Liderar ideias e experiência. tudo mais. Só estudando, Pois né? é, só Nos estudando. cursos. Já era E aí, prova, né? Fazendo né, um piloto. a gente já vai experimentando de tudo. E nossa, foi ali que eu descobri. Foi com aquela startup que eu descobri que, cara, mesmo sendo um desafio difícil, eu queria tentar de novo. E aí foi desenrolando as coisas. Aí daí pra frente foi só subindo e eu ainda tô subindo. Pequenos degraus, mas indo. Maravilhosa. Olha, a Josi aqui falou, eu tenho bloqueio e com isso de saber contar o que você faz, né, que eu faço, tipo fazer propaganda do que eu fiz, né, para dar opinião. Eu aprendi que pedir ajuda com o antigo TCL e falei para ele que ele foi tipo um pai presente. Tem Ah, pessoas que ajudam, né? Às vezes eu tive, sim. a maioria né? Não vou falar uma palavra aqui, mas a maioria não ajuda, tá? A gente vira e não fala. Mas tem Ah, alguns infelizmente. que nos ajudam e é nesses que a gente tem que se inspirar. E eu vou, só para Nesse que a gente finalizar vai aqui, atrás. vou compartilhar agora a minha tela. Continue aí, quem, quem ainda tá aí. Girls, porque tem uma coisa especial aí pra gente, pra todas, que a gente preparou aqui. Vou botar mais uns segundinhos aqui fazendo a propaganda pra gente tomar uma água. Que vai ter um quiz. E aí, quando que vocês acham que se criou a comunidade? Boa. Quem não tá em dúvida, tinha várias aí que estavam em dúvida, fazer o curso, ó, algum curso da FIAP. Temos várias que estudou, a Camila estudou, né? A Madu estudou, temos outras aí que já fizeram cursos. Então aproveitem para se inscrever para o sorteio do Shift, tá? É esse QR Code, vou dar um tempinho aqui para vocês. Quem não fez ainda, se cadastrem para a semana que vem. Alguém quer falando alguma coisa? Querem comentar alguma coisa enquanto a gente vai fazendo o cadastro aqui? Ou pegue um link ou salve um link para preencher depois também, eu acho que não tem problema. Eu vou abrir aqui também no meu celular, deixar o link aqui. Porque como não vai ser, que nem a gente falou, não vai ser sorteado agora, né? Na live. Então, vocês
tem um tempinho ainda. Se quiserem fazer com calma, porque ele abre um formulário. Deixa eu ver aqui. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 questões, mas é tudo de marcar ali. Eu acho que só tem o nome completo, e-mail, coisas assim. E tem umas perguntinhas, tá? Então, se vocês quiserem responder depois também, eu já deixei o meu aqui, o meu forms aqui aberto para mim não esquecer. Eu quero concorrer também. Só não E, vão esquecer, hein, gente? né? E aí, se inscreveram? Já salvaram? Posso continuar? Ó, a Cissa tá dizendo parabéns, a G falou parabéns, muito legal. Boa, legal. Valeu, Cris, valeu, Mo. Todas opinando aí nas palestras, foi muito bom, gostei. Vamos fazer mais. E aqui o quiz, só pra gente ter uma coisinha pra gente se divertir hoje, um joguinho, né? Eu adoro joguinho. O que vocês acham que foi a data de criação da comunidade? Tem esse formulário aqui, Forms, vocês podem ler com QR Code, tá? Não é só quem acertar a data, tá valendo todas as respostas pro sorteio. Não ia ser muita sacanagem, né? Só quem acertar. Ia ser muita sacanagem. Quem que sabe? Ninguém sabe essa data. Mas é só pra ficar marcado mesmo. Depois a gente vê quem acertou. Quem quiser concorrer ao kit de adesivo aí, que a gente preparou uns adesivos. Não é nada assim, é um kitzinho, né? Que tem os adesivos da comunidade. Quem quiser concorrer, vamos sortear 2 aí. E vai depois, tá? Quem ganhar, depois a gente entra em contato, vê o endereço certinho, bonitinho pra mandar. Está a caminho. Está encomendado, está vindo em direção. E ainda não tá pronto, mas quando ele chegar, daí a gente já encaminha para as sorteadas, tá? E é isso. Que vocês conseguiram pegar o QR Code aqui. Eu posso mandar também aqui no... Eu não sei se dá para mandar aqui no chat ou ficar aqui. Vou tentar mandar aqui. Ah, fica aqui, ó. Fica aqui. E o da FIAP, acho que eu vou mandar lá no chat do Zap, né? Porque como é um formuláriozinho maior, daí várias podem concorrer. Vou mandar aqui os 2 aqui no chat. Beleza. E aí? O que vocês acham? Deixa eu ver aqui se já chegou alguma resposta. Aí chegou. Tá chegando. Podem mandar. Vamos ver quem vai acertar e quem vai ser sorteado. Eu vou fazer aqui ao vivo mesmo, ao vivo e a cores. Vamos tentar fazer aqui. É a primeira vez que eu faço. Opa, ó, tem até. Olha! Já dá pra ver um percentual aqui, ó. 6 respostas. Quantas tem aqui? Vou mandar aqui. Eu vou mandar aqui. Vou mandar o QR Code no chat lá também. Do Zap. E de repente umas aí que vão ficar de olho aqui, ó. Surpresa. Só quem sabe que tá aqui sabe o que é. Surpresinha. Os 2 QR Code lá na comunidade. Até quem não tá aqui vai poder participar ainda se jogo rápido. Vamos ver como é que tá. 7 respostas.
E aí? Já podemos sortear? Olha, vai ser acirrado, hein? Porque tem bastante probabilidade. Posso fechar ou alguém mais tá se cadastrando aí? Podemos fechar. Ó, vamos lá. Eu vou pegar aqui ó, agora os nomes. Eu acho que tem uma forma de eu conseguir pegar aqui os nomes separados por... Ó, eu já fiz isso aqui antes, testei, tá? Mas... respostas recebidas. Isso aí é o Forms do... o Forms do Microsoft. Na verdade, o que eu precisava do CSV, eu acho que tem aqui a opção abrir no Excel. Não, mas eu vou fazer assim, eu vou pegar os nomes aqui que não são muitos, né? Vou pegar da apresentação. Mais alguma? Opa, vazou dados. Olha, 56% tá na primeira data, hein? 10 de junho de 2018. Vou pegar aqui os nomes para sortear aqui. Aqui. Acho que é isso, né? 7. Vamos lá, peraí. Rufem os tambores. Peraí que eu tô ajeitando aqui. Aqui é ao vivo, gente. Fazendo... Eu tô usando uma ferramenta, até ia perguntar pra vocês, se sabe alguma de sorteio? Que... até isso, dá pra fazer uma aplicaçãozinha nossa aí de sorteio. A gente tá usando tudo grátis, por enquanto. Eu só vou tirar, vou mostrar aqui pra vocês o que eu tô fazendo. Que eu tô tirando só os raspas aqui. Nem precisava, eu acho que se eu colocasse aqui. Aí, ó, feito. Vamos sortear. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tem 8. Acho que veio mais aí, algumas. Bora sortear? Vamos lá? Preparados? Tem sorteado... eu tô usando esse aqui do HostGator que eu achei mais fácil. Porque eu imaginei, não vai ter tanta... né, dá pra fazer manual ainda. Mas vamos aprimorar. Vamos aprimorar. Valendo! 1, 2, 3 e... olha! Foi a Josi e a Júlia. Parabéns. Olha, estou com sorte. Olha, Jo, parabéns. E a Júlia, ó, não foi sorteado no papelzinho, né? Foi a que se tivesse mais. Parabéns aí as sorteadas. Vai ganhar um kitzinho dos adesivos. Depois a gente manda lá. E ó, aqui, ó, vou até colocar o nome aqui das... E o do chifre da FIAP a gente vê depois, né? Vai ficar sabendo depois ali. Vai ficar registrado que vocês duas ganharam aí. Parabéns, Júlia e a Jo. Fico muito feliz de vocês estarem aqui participando. E é só uma lembrancinha. E agradecimentos finais. Gostaria de agradecer a todas que estão aqui, que dedicaram um tempinho aí para participar, para dar um apoio, pelo menos. Também veio um pouquinho, saiu mesmo, não conseguindo ficar até os finalmente aqui. E é isso, girls. Obrigada, Madu e a Camila, né? Que veio com esse conteúdo muito, muito interessante para nós. A gente tem que ir para cima mesmo
e nos empoderar. Eu coloquei esses adesivos The Future is Female, Female. O futuro é nosso, tá aí, é para nós e vamos se ajudando. E muito obrigada, boa noite. Se vocês quiserem continuar aqui batendo um papinho, fica à vontade. Mas aí eu vou encerrar a gravação. E se vocês quiserem continuar no bate-papo aqui com a gente continua conversando. Muito obrigada.